a Rádio Sintel, a melhor programação da sua rádio web. Olá pessoal, estamos iniciando o nosso programa aqui na Rádio Sintel. Um abraço para você, muito obrigado pela sintonia. Você que está nos acompanhando a partir de agora, nós vamos bater um papo muito legal aqui no programa, tratar de um assunto muito bacana. Você que está fora de Brasília, acompanhando a nossa programação, aquele abraço, muitíssimo obrigado. Hoje nós estamos apresentando a edição de número 108 do nosso programa. E hoje nós vamos conversar com a nossa convidada, a Maria Roneuda Monteiro de Oliveira, que é psicóloga e vai conversar com a gente sobre as doenças psicológicas que estão cada vez mais presentes na vida dos trabalhadores brasileiros. Deixa eu cumprimentar a Roneuda. Tudo bem, Roneuda? Tudo jóia. Bem-vinda ao nosso programa. Como Obrigada. vai? Obrigada. Bom dia, né? É um prazer, uma honra muito grande estar aqui no programa, né? Fazer parte do Sintel, que para mim é uma família, né? Então é um prazer muito grande estar aqui podendo tratar um tema tão relevante. Perfeito. Você acompanha a nossa rádio sempre, né? Com certeza. Tá legal. Roneuda, esse é um assunto certamente que todos, né, que estão nos acompanhando, os trabalhadores, enfim, a sociedade de modo geral, tem percebido que cada vez mais os trabalhadores estão adoecendo em razão das suas atividades e das pressões que são exercidas sobre eles dentro das empresas. Realmente está cada vez mais pior essa situação? Os trabalhadores estão adoecendo cada vez mais? O que acontece, Edivaldo? Primeiro a gente tem que levar em conta, né, que as pressões fazem parte do mundo corporativo atual, faz parte do mundo atual, né? Ou seja, hoje todos os ambientes, todas as empresas trabalham realmente com uma pressão muito grande. É claro que quando a gente fala de uma empresa que trabalha com metas, com indicadores, isso se torna bem mais grave, né? E é uma realidade, sim, porque a gente vê que o colaborador ele tem sofrido com relação a isso, né? Ele tem sido pressionado muitas vezes ele não sabe lidar com isso, é a questão da competitividade, é a questão de uma demanda muito grande, né? E uma pressão muito grande. Então, nesse momento existe realmente essa situação, né? Roneuda, você atuou muito tempo no segmento de telecomunicações. Justamente. Né? De trabalhadores que prestam serviços, são terceirizados na área de telecomunicações. Quais são os problemas mais comuns hoje que estão adoecendo os trabalhadores do setor de telecomunicações? Então, hoje é mais, acredito, essa questão realmente da insegurança, né? Existe uma insegurança profissional, existe uma incerteza se amanhã essa pessoa vai estar no emprego ou não. Existe uma cobrança muito grande, né? Lembrando que a gente trabalha com clientes e esse cliente, cada dia que passa, é mais exigente, né? Conhece seus direitos, ele procura realmente cobrar mais. E automaticamente essa cobrança, essa pressão, com certeza, ela vai impactar em todo mundo da empresa, mas principalmente naquele que trabalha na ponta, né? Então, quando a gente trabalha ali, eu tive a oportunidade de trabalhar processo seletivo, né? Educação corporativa e atendimento também, então a gente vê que realmente muitos colaboradores, eles têm passado por essa dificuldade, né? Vários problemas emocionais, doenças psicológicas, né? A questão da depressão, a questão do burnout, né? A questão da ansiedade. Então, cada dia que passa essa situação é uma situação mais grave. Você acha que esses primeiros sinais que os trabalhadores já começam a demonstrar seriam a ansiedade? Ele já se sentir ansioso no ambiente de trabalho, ter sono? Quais são os primeiros sinais de que algo está errado e que ele precisa tomar uma providência? Bom, o primeiro sinal é quando a pessoa começa a mudar a própria personalidade, né? O que se chama de despersonificação, né? Ou seja, a pessoa já não se conhece mais. Por quê? Porque essa pessoa vamos pensar, é uma pessoa calma e de repente é uma pessoa agressiva, é uma pessoa que não consegue, perde ali, às vezes ele até conseguir acompanhar essa demanda de trabalho, sabe executar a atividade, mas por causa dessa pressão, essa pessoa começa
a não mais conseguir executar da maneira que executava, né? Então essa pessoa começa a ter sintomas o quê? Sintomas físicos e sintomas psicológicos. Quais são os sintomas físicos? Isso, sintomas físicos. O que a pessoa sente, né? A questão realmente de não conseguir dormir, a questão até da alimentação mesmo, ela altera, tem gente que começa a comer muito, outro para de comer, né? Começa a sentir dores mesmo, até o que a gente chama de doenças psicossomáticas, né? Por quê? Porque a pessoa, quando ela está com a predisposição à depressão, à ansiedade, a imunidade dela, automaticamente ela cai. Então, o que acontece? Essa pessoa ela fica mais suscetível a doenças físicas, né? Por exemplo, é uma gastrite, é aquela dor de cabeça, né? Aquele mal-estar que não passa, é a questão realmente, principalmente quem é hipertenso, às vezes a pessoa nem é hipertensa e quando pensa que não, já está com pressão alta, né? Então tem várias doenças que são decorrentes de fundo emocional, né? Então a pessoa ela precisa se atentar a esses primeiros sintomas de que, nossa, eu estou diferente, né? Meu organismo está agindo diferente, não estou conseguindo dormir, não estou tendo uma rotina, né? Então a pessoa precisa se conhecer, né? E o lado psicológico, o que afeta? Então, essa pessoa ela começa a ser uma pessoa, vamos pensar, mais emotiva, mais, né, irritada, ela fica com irritabilidade, eu percebo assim que na maioria das vezes é mais essa sensibilidade mesmo, né? Eu atendo alguns colaboradores que trabalham nessa linha. E às vezes é uma pessoa que, de repente, Ronilda, quando eu chego na porta da empresa, me dá vontade de chorar. Me dá vontade de voltar para trás. Então, isso abala muito o emocional da pessoa. A pessoa fica uma pessoa insegura, né? Ela não tem segurança nas coisas que ela vai fazer. Porque, assim, você pode estar fazendo certo, mas se alguém começa a te pontuar, olha, tá errado, tá errado, tá errado, tá errado, você começa a não confiar em si. Então, a sua autoestima vai lá para baixo, né? E isso automaticamente atinge até mesmo a família. Ela sai da porta ali da vida profissional dela e começa a ir para a vida pessoal dela. E isso acaba afetando todo mundo, né? Com certeza. Não só ele, a família dele, mas os parentes. Enfim. Com certeza. Uma pessoa, né, que não está bem, vamos pensar, dentro de uma equipe, né, dentro da empresa mesmo, não só ele fica prejudicado, mas a equipe como um todo fica prejudicada, né? Porque tem a questão que, vamos pensar, psicossocial. Nós somos seres que precisamos estar nos comunicando. Aí você não consegue comunicar com o colega, porque o colega não está bem, daí a pouco ele já está com desentendimento com o gestor, né? E aí automaticamente isso já vai trazer para a família também, então traz consequências muito fortes. Você falou na questão da sobrecarga de trabalho. Como essa sobrecarga de trabalho afeta o trabalhador e faz com que ele acabe adoecendo, tendo essa doença tanto psicológica como doença física? Então, essa sobrecarga, é igual a gente estava falando, né? Hoje a realidade é o quê? Vamos pensar, há 19 anos atrás, quando eu entrei nessa área de telecomunicação, vamos pensar que o agente, o técnico, ele era um técnico que ele fazia o quê? Ele instalava linha telefônica, ele dava manutenção em linha, tinha uma equipe muito maior, né? Hoje, esse técnico ele não trabalha mais só com linha telefônica, hoje tem a parte da DSL, hoje tem outras demandas, né? E isso com certeza tem sobrecarregado. A jornada de trabalho tem aumentado, com certeza, né? Às vezes é necessário ele ficar após o expediente. Tem os plantões de final de semana que a gente observa que é com frequência, né? Então essa sobrecarga ele não tem um tempo para recarregar as energias, né? E o ser humano ele precisa desse tempo para recarregar essas energias. Isso está acontecendo muito no dia a dia de hoje, Com né? certeza. Nós estamos conversando aqui com a psicóloga Maria Ronilda Monteiro de Oliveira. Ela está conversando com a gente sobre as doenças que o trabalhador estão sendo vítimas, né? Os trabalhadores estão sendo vítimas de várias doenças psicológicas, físicas, e nós estamos tentando entender com ela o porquê que isso acontece e quais as consequências para os trabalhadores. Tem pessoas aqui nos acompanhando ao vivo. Quero mandar um abraço aqui para Thaís Ferreira, né, que está acompanhando o programa. Um abraço para você, Thaís. E ela diz aqui, eu que eu diga, né, ela dizendo aqui, saí de uma certa empresa e aí que me causou sérios danos psicológicos. Thaís, eu acho que você vai certamente entender um pouco mais em relação a esse problema que você passou. A
Brenda, dizendo: olá, linda. Conhece, não? Olá, conheço. Beijo, Brenda. Está acompanhando o programa aí. Que Obrigado bom. a vocês todos. Você que está acompanhando o programa pode compartilhar, porque esse assunto é muito interessante. Agora, Ronilda, o trabalhador está passando por esses problemas, né? Psicológicos, problemas físicos, né? Quais os estágios, né? Digamos assim, que pode fazer com que ele no futuro possa tomar uma decisão drástica? Nós sabemos que tem pessoas que às vezes chegam ao ponto, ao extremo, de pensar em suicídio, não é? De se isolar, não ir trabalhar, se sentir mal, enfim, cair no isolamento. Explica pra gente quais são esses passos e como isso pode ser evitado, principalmente. Certinho. Então, pessoal, olha só. Né, o que acontece? A gente tem que levar em conta que tem fatores externos e fatores internos da própria pessoa. Né? Geralmente essa pessoa, para ela chegar no nível máximo de esgotamento, ela tem com certeza uma predisposição interna. Geralmente já é aquela pessoa mais fragilizada, né? Ela é mais frágil, né? Vamos pensar, porque senão todo mundo teria um esgotamento, né, completo. E tem pessoas que conseguem lidar um pouco com isso, né? É claro que quando é uma pressão muito grande, a pessoa pode até ser forte, mas a tendência é o quê? A ela ficar fragilizada. Mas quais que são esses estágios, né? E a pessoa precisa realmente ficar atenta desde o início, né? Se ela mudou, se ela está percebendo que não está conseguindo dormir, que ela não está conseguindo se alimentar, né? Se ela está percebendo, agora vamos focar na parte mais do ambiente de trabalho, se ela percebe que quando ela vai para a empresa, né, vai para o trabalho, que dali já causa uma angústia, né? Ou seja, trabalha no local onde não está satisfeito, trabalha com pessoas que de repente não está satisfeita, né? Então tudo isso a pessoa precisa realmente se atentar nesse estágio, né? Eu trabalhei muito tempo com a parte de treinamento de integração, né? E eu sempre costumava falar o que para essa pessoa que ela é novata. Primeiro, você precisa ter um projeto de vida, você precisa ter sonhos. Por quê? Quando você entra na empresa, nem sempre você vai entrar naquela vaga que você gostaria, né? Só que muitas vezes essa pessoa se acomoda, né? E aí, ou seja, entrei nesta área como auxiliar, gostaria de ser supervisor e passa 1 ano, 10 anos, 20 anos e a pessoa não desenvolveu. Então, aquela pessoa desde o início, mesmo que ela não esteja na vaga onde ela gostaria, ela já precisa o quê? Se preparar, perceber onde que ela quer chegar, né? Por quê? Porque essa falta de projeto, de propósito, de vida, então a pessoa está trabalhando ali mais por conta, né? Preciso da alimentação, preciso pagar um aluguel, mas não por prazer. Então, se a pessoa está indo trabalhar e está percebendo que aquilo dali já não está mais dando prazer, é claro que essa não é a necessidade primária que ele entrou ali, mas ele precisa buscar nessas direções, ele precisa ter metas. Mas é claro que não adianta só sonhar, só ter metas. Eu preciso fazer ações para que essa meta ela venha conseguir realmente se concluir. Por que eu estou falando isso? Porque quando a pessoa está feliz, né, a tendência é o quê? É ela estar bem, né? Então ela precisa de início perceber isso, já entrar sabendo com isso. Não estou conseguindo, estou com um problema lá na minha família. Tá, mas problema na família não. O problema é que eu trabalhei o dia inteiro, fiquei estressado com o cliente, fiquei estressado com o meu gestor e estou descontando isso na minha família. Então a pessoa precisa se atentar desde o começo para não chegar no estágio onde muitas vezes é incapacitante mesmo, né? Ou seja, chega um momento em que a pessoa realmente não consegue trabalhar e ela por si mesma não consegue buscar um profissional. Porque quando você chega no máximo, aí a outra pessoa já tem que tomar essa atitude de ir lá. Então, você precisa perceber isso, tem um problema, né? Vamos pensar, eu estou com um problema com o meu gestor, estou com um problema com o meu colega, não estou conseguindo atender a demanda. Muitas vezes essa pessoa ela fica calada, ela não consegue falar, né? Trava, né? Exatamente. E o problema, ele precisa ser resolvido. Por quê? Porque se eu não falo, o meu corpo vai manifestar isso de alguma forma, né? Então, ele precisa o quê? Tem um problema com o gestor? Tá, né? Eu preciso resolver, eu preciso chegar no gestor e conversar. Mesma coisa esse gestor, né? Ele precisa, as empresas elas têm programas e projetos muito bons, né? Voltado para capacitação de líderes, mas na prática esse líder muitas vezes não sabe lidar com isso.
né? Então ele não sabe dar um feedback para esse funcionário da maneira correta, e aí isso vai causando uma tristeza naquela pessoa. Mas tem pessoas que diante disso, elas não se importam tanto, ele não é, né, não é tão próximo a mim, então ele não liga. Mas se é aquela pessoa sensível, que se importa muito com a opinião do outro, aquela pessoa que procura fazer as suas atividades com capricho, essa é uma pessoa que tem uma predisposição a adoecer, né? Perfeito. Agora, certamente, esses líderes, esses gestores, esses supervisores, eles têm uma capacidade incrível de cobrar, né? Com cobrar certeza. Resultados, cobrar atingimento de metas. E aí o trabalhador se vê diante de uma situação que ele entra em desespero. A questão é que muitas vezes, né, eu que acompanhei técnico, supervisor, coordenador. É por isso que é bom né? estar conversando contigo. Então, o que acontece? Quando eu trabalhava só com o técnico, eu achava que a pressão era só ali. Mas, quando a gente vai trabalhando com as outras classes, a gente observa o quê? Que a pressão ali também é terrível. É em cadeia, né? Exatamente. É uma pressão em cadeia. Né? Um exemplo disso, por exemplo, vamos pensar num técnico que eles se candidata à vaga de gestor, de supervisor. E ele vai cheio de projetos, ele vai cheio de sonhos, achando que vai mudar a vida da equipe. Quando ele chega lá, ele vê uma outra realidade. E aí ele chega ali e se frustra também. Né? Então eles acabam cobrando por quê? Porque existe uma cobrança de cima para baixo. No entanto, é na ponta, né? No técnico ou na pessoa do call center, é a pessoa que mais sofre porque o resultado vem dela. E é ele que está na casa do cliente. É ele que está na casa do cliente, exatamente. Ou seja, tem aqueles indicadores que muitas vezes, né, a gente observa e percebe que é o quê? Impossível atingir essa meta. São metas muitas vezes de serem atingidas. Isso, porque às vezes até o próprio gestor ele sabe que essa meta ela é difícil de ser cumprida, mas ele acaba o quê? Cobrando isso. E a questão é que quando eu cobro de um colaborador uma meta que ela é inalcançável, pronto, ele já se sente incapaz. Isso está acontecendo nas empresas de telecom, por exemplo, a experiência que você teve? Com certeza, né? Com certeza. certeza. São cobranças de tarefas, de metas, que são impossíveis de serem atingidas. Essa é também a opinião daquele colaborador, né? E às vezes a gente percebe que, porque não é só o técnico que tem meta. O supervisor ele tem meta, o coordenador já ele tem uma meta também, né? E quando a gente atende ele, a gente percebe, não tem como cobrar essa meta. Né? Vamos pensar uma meta de garantia, por exemplo, que muitas vezes não depende só do técnico. Tem metas ali, indicadores, que não depende só do técnico, depende do cliente, depende de muita coisa. Né? E aí, muitas vezes, o supervisor, né? Eu já ouvi casos de supervisor falar, Ronilda, eu me sinto inútil, porque às vezes eu percebo que a equipe não está rendendo, parece que eu também não estou rendendo, estou trabalhando durante o dia, estou trabalhando no final do expediente, parece que o negócio não está funcionando. Ou seja, se o técnico está se sentindo inútil, se o supervisor está se sentindo inútil, se o coordenador de repente também está se sentindo numa situação dessa, então a gente tem aí um adoecimento em massa, né? Não é uma coisa que é tipo assim, é pontual com esse técnico. Porque vamos pensar, né? De repente foi uma grande demanda, aqueles contratos meio loucos, onde se contrata 100 pessoas, né, para a semana que vem. Nem sempre a pessoa, né, o setor de RH, ele tem condição de fazer aquele processo seletivo mais assertivo por causa do tempo, né? E aí, muitas vezes, aquela pessoa que não tem um perfil, vamos pensar, ele entrou para uma determinada função. E ali no final, quando termina aquele contrato, muitos desses funcionários, eles são remanejados na medida do possível, mas às vezes ele não consegue lidar com isso, né? E aí vira um adoecimento em massa, e aí você tem supervisor encostado, técnico encostado, gente de call center, pessoas com problemas gravíssimos de alcoolismo, né? Depressão, ansiedade, então é realmente um problema muito grave. E a gente está falando da pressão, né? Aquela pressão exagerada em cima dos trabalhadores. E aí o trabalhador sai para executar uma tarefa, que é, a demanda é humana, já temos claro que a demanda é humanamente impossível de ser atingida. Então os cuidados mínimos de segurança do trabalho, usar o equipamento, ele não vai ter tempo de fazer isso. Ou seja, ele está se colocando em risco iminente de um acidente gravíssimo. Né? E isso é um problema grave. Tem acontecido muito, Ronilda? Com certeza. O que acontece? Né? É o que você está falando. A questão do equipamento de segurança, ela vem em primeiro lugar. Vamos pensar, por exemplo, né, as empresas tiveram
um grande desafio aí quando implantaram linha de vida, por exemplo. Né? Ou seja, aquele técnico precisa já utilizar aquele equipamento para subir num poste para executar ali sua atividade. Só que fazer isso deve ser prioridade para ele. Mas na correria do dia a dia, com um monte de OS, com um monte de BD, muitas vezes ele prefere assumir esse risco. Né? Então, e aí existe aí outro conflito com relação a isso. Né? Então, qual que é a orientação? Esse técnico, ele precisa o quê? Ele precisa saber qual que é o limite dele. Ele precisa realmente fazer o melhor? Sim. Né? Se ele é um profissional que ele faz o que ele gosta, que ele está ali para dar o seu melhor. E a gente conhece muitos profissionais que estão ali, que realmente vestem a camisa, né? E fazem o seu melhor. Certo. Só que a prioridade é o quê? É a segurança dele. Né? A segurança dele é prioridade. Só que isso se confunde muitas vezes. O próprio gestor fala assim, olha, você precisa utilizar esse equipamento. Mas ao mesmo tempo ele está ligando, olha, esse é urgente. Esse BD é um super VIP, vamos pensar. O pessoal lá do atendimento do controle local está cobrando. Né? Então a tendência é o quê? É ele assumir riscos. E isso causa um sofrimento muito grande nele. Porque se ele utiliza, ele sofre porque não está atingindo a meta. Né? E se ele não utiliza, ele sofre porque está assumindo o risco de sofrer um acidente, apesar que a preocupação principal dele não é sofrer o acidente, é alguém ver. Né? Então existe toda essa pressão psicológica em cima dele. Qual a orientação, você como uma profissional da área de psicologia, quer dizer, a gente podia estar tratando aqui com um técnico, um médico de segurança do trabalho, mas porque essa questão dos acidentes, elas têm uma conexão muito grande com essa questão psicológica, que é a pressão para se desenvolver uma determinada tarefa. Qual a orientação que você faz? Porque a máxima é aquela, né? O importante é você voltar vivo para casa. O importante é você ter saúde. Porque empresa nenhuma quer contratar trabalhador doente, né? Exatamente. Né? E hoje, saber lidar com pressão é um pré-requisito para um colaborador entrar na empresa. Né? Mas aquele colaborador ele já está ali. E agora, o que ele pode fazer para conseguir sobreviver diante disso? Né? Ele precisa fazer uma terapia, ele precisa ter momentos de lazer, ele precisa fazer uma atividade física, né? Então isso é extremamente importante que ele faça, porque às vezes a gente pensa, essa doença psicológica é frescura. Não, isso é preguiça. Certo. E muitas vezes não é preguiça, é realmente uma situação onde vem se tornar uma doença lá no futuro, né? Perfeito. Eu estou conversando aqui no programa com a psicóloga Maria Ronilda Monteiro de Oliveira. Ela está falando sobre as doenças psicológicas que estão afetando cada vez mais os trabalhadores. E ela, como uma especialista, né, eu diria assim, porque atuou muito tempo no segmento de telecomunicações, que é o segmento que o Sintel DF representa, a nossa conversa está fluindo assim, de maneira muito bacana. Agora, Ronilda, quais são as dicas para a família, para as pessoas que estão à volta desse trabalhador, para perceber que ele está passando por um problema? Porque você acabou de colocar que às vezes a pessoa não se sente, não percebe, já passou de um estágio que ela não percebe, ou então ela absorve que o problema o problema está nela, não é no supervisor, não é na empresa, não é nas condições de trabalho, o problema sou eu. Como é que a pessoa consegue, e a família consegue ajudar nesse sentido? Então, a família, ela exerce um papel fundamental nisso, né? O meio social como um todo, mas principalmente a família. Por quê? A pessoa que está ali mais próxima, ela conhece qual é a personalidade verdadeira daquela pessoa. Certo. E de repente ela começa a perceber que aquela pessoa chega em casa mais calada, tem dia que ela está mais agressiva, tem dia que ela se isola ali no quarto, vamos pensar nisso. Então essa pessoa que está próxima, ela precisa ficar atenta se aquilo ali é uma coisa, principalmente se é momentâneo ou não. Porque é claro que todo mundo pode ficar triste, angustiado por um tempo. Perfeito. Mas se isso se prolongou por um período de tempo, então é importante o quê? É importante orientar que essa pessoa ela procure um profissional realmente. Né? Ter muito diálogo, conversar realmente, expor, falar aquilo que a pessoa está sentindo. Porque às vezes até dentro de casa a pessoa tem essa dificuldade. Beleza. Né? O cara é casado, né? O trabalhador é casado ou namora. Como é que a namorada, a esposa começa a perceber quais são os sinais que se aparenta quando o marido ou o namorado está passando por um problema que advém do trabalho ou de outra atividade?
Quando a pessoa está passando por um problema emocional, automaticamente isso vai atingir todas, né, as áreas da vida da pessoa. Vamos pensar, né, um casal, por exemplo. Se a pessoa está numa situação de estresse muito grande, ou depressão, ou ansiedade, automaticamente isso vai afetar até a vida íntima do casal. Com certeza que ninguém, né, a pessoa não tem aquele clima, não tem aquele pique, às vezes, para estar perto. E aí você vê, até mesmo no meio, né, muitos casos de divórcios, por exemplo, muitos casos de problemas de conflitos de pai com filho, né? Então, a esposa, o filho, que está ali próximo, é importante observar esses sinais. Vamos pensar num caso mais drástico, né? Num caso de suicídio. Às vezes a pessoa fala assim, eu quero morrer. Algumas pessoas falam assim, mas a pessoa que fala, ela não comete. Ela comete, ela começa a dar esses sinais. Né? Se a pessoa falou isso, é porque provavelmente isso realmente já passou pela mente. Né? E às vezes a pessoa está numa situação de desesperança tão profunda que pode vir realmente a cometer tal coisa. Né? Então a família com certeza tem esse papel fundamental de observar a mudança no comportamento desse profissional. E tirar aquela palavrinha que é triste. Aliás, às vezes a gente comete erroneamente vários momentos. Né? Isso é frescura, né? Exatamente. E isso só agrava a situação, né? Porque a pessoa já está se sentindo inútil, né? Ou seja, eu não estou produzindo no trabalho, não estou atingindo metas, não estou com relacionamento bom com a equipe e em casa também eu acabo recebendo esse tipo de feedback. Mas isso, Edivaldo, aproveitando, né, voltando para o ambiente de trabalho, o gestor, ele também tem esse papel muito importante, né, que é o quê? Que é de observar, de perceber aquele colaborador. Era um colaborador que a princípio ele atingia metas, era um colaborador que ele tinha um engajamento com a equipe. De repente, esse gestor ele percebe que essa produtividade caiu, que essa pessoa está se isolando, então o líder ele precisa também chegar nesse funcionário e conversar. Você acha que as empresas estão preocupadas com isso? Olha, nós temos casos e casos, né? Tem profissionais que sim, tem líderes que você vê que realmente ele não se preocupa tanto com a equipe, né? Preocupa com foco na produtividade. Mas nós, com certeza, ainda temos alguns que se preocupam. Então, a dica aqui é que, com certeza, muitos gestores vão ver, né, essa entrevista. Claro, e a dica é: observe a sua equipe, faça um feedback de maneira assertiva. Porque muitas vezes aquele gestor chega numa reunião e aí critica, fulano, você não está bem, você não está produzindo. Faz isso na frente dos outros. Ou se não, chama em particular e só fala assim, Edivaldo, você está fazendo tudo errado. Você, né? E não lembra, o feedback correto é o quê? É lembrar que você é um ser humano. É lembrar que você tem qualidades. Então, eu preciso pontuar isso inicialmente. Olha, Edivaldo, você tem muitas qualidades, você é uma pessoa esforçada, você é uma pessoa que chega sempre pontual na hora certa, mas você precisa melhorar nisso. Então, às vezes não é o que a pessoa fala, é a forma como ela fala. Então, assim, quando eu atendi muitos colaboradores, a reclamação maior deles era, Ronilda, não é o que ele fala, é a maneira que ele fala. É aquela maneira grosseira, é aquela maneira, né, sem perceber que está falando com uma pessoa. E o pior, essa pessoa muitas vezes ela veio do campo também. Ou seja, né? com um técnico Exatamente. que subiu para supervisor e que agora está pisando em cima dos técnicos. Muitas vezes porque não sabe lidar com essa situação também. Né? Esse então cara a gente não é um líder, né? Olha, existe líder, vamos pensar, né? Chefe e líder, porque o líder, ele se preocupa com a equipe, ele é o exemplo da equipe, ele tá ali, vamos pensar, esse técnico, ele não tá conseguindo, né, utilizar o equipamento, vamos lá, qual que é a sua dificuldade? Então, a gente percebe que muitas vezes era mais fácil o gestor falar assim, não usa, né? Do que ir lá, ir no campo, ver qual realmente é o problema daquele técnico, né? Olhar qual que é a sua dificuldade, me mostra. Esse gestor, ele precisa saber usar esse equipamento também, que é importante, né? Tá ali fazendo aquela monitoria, mas não aquela monitoria no sentido de punir, mas no sentido de mostrar o quê? Tô aqui, vamos lá, qual que é o problema que você tá tendo? Porque quando esse técnico, ele sente esse apoio por parte do líder, ele se sente seguro. E a outra parte positiva é que esse líder vai realmente observar se a dificuldade está na atividade ou se está realmente no técnico. Porque é claro que a gente não pode descartar que por causa de um,
né, que não cega, que faz uma coisa errada, acaba que a equipe toda sofre com relação a isso. E construir relações de confiança, ela é a base para que a equipe ande, ela é a base para que o gestor precisa confiar no seu liderado e o liderado precisa confiar no seu gestor, ao ponto de falar assim, olha, eu não utilizei o equipamento. Perfeito. Estou conversando aqui com a psicóloga Maria Roneida Monteiro de Oliveira, nós estamos falando sobre as doenças psicológicas que atingem os trabalhadores. Eu quero, deixa o pessoal que está acompanhando a gente aqui, se não mandar um abraço, é briga na cerca, né, Michel? O pessoal fica bravo. Ó, mas nós vamos falar sobre assédio, viu? Já tem uma pergunta aqui sobre assédio. O Davidson está dizendo aqui, bom dia, parabéns pelo programa, gostaria de saber como o trabalhador deve se proteger dos assédios e como poderá provar essa conduta para um processo, no caso de um processo trabalhista. É a pergunta do Davidson. Obrigado, Davidson, aí pela sintonia e pela audiência. A Aurilene Luceno está dizendo um bom dia para vocês. Está dando um bom dia para nós aqui. Bom Obrigado, dia. hein, Aurilene? Está acompanhando o programa. Parabéns pelo programa, ela diz aqui, parabéns pelo programa, Rádio Sintel, entrevista maravilhosa. Opa, obrigado, viu, Aurilene? Obrigadíssimo mesmo. O diretor do Sintel DF é o Aldair Brandt, está acompanhando o programa ao vivo. Um abraço, Aldair. Abraço, Aldair. Acompanhando a nossa programação. Aliás, na segunda-feira, de manhã, a partir das 8 horas da manhã, tem uma Assembleia Geral dos Trabalhadores da Telemon. Então, os trabalhadores da Telemon que estão aí acompanhando o programa, repasse essa informação aos demais, que na segunda-feira vai ter uma Assembleia Geral para discutir o acordo coletivo de trabalho da categoria. A Assembleia começa a partir das 7 horas, 8 horas da manhã. Ronildo, você quer responder essa questão do assédio? Porque aí a gente já entra em outros... Tá, vamos falar um pouquinho sobre o assédio então. O que acontece? Primeiro a gente tem que entender o que é o assédio e em quais situações, né, quem pode fazer esse assédio. O assédio, para se caracterizar como assédio, ele precisa ser cometido mais de uma vez, né? Ou seja, aquela situação que ela é recorrente, né? Então, ou seja, existe um assédio moral, existe um assédio sexual, existe vários tipos de assédio. E esse assédio não necessariamente é de gestor para com subordinado, mas existe o assédio do subordinado, do colega para com colega, né? Então, ou seja, existe toda essa situação. Mas hoje, dentro da empresa, existe, vamos pensar, um setor responsável por isso, que é a área de auditoria interna, né? Essa área de auditoria interna, geralmente ela não trabalha para a empresa local, mas ela trabalha para a matriz e ela vai investigar o caso a caso, né? É claro que, vamos pensar como que você pode fazer com isso, você precisa ter provas em tudo, né? Que tipo de prova? Gravação? Olha, fotos? O que pode se tornar prova nesse caso? O que acontece? Geralmente, esse auditor, ele vai investigar na equipe. Ele vai estar ali. Se você está se sentindo assediado, a primeira coisa que você vai lá e vai, ok, é algo que é sigiloso, né? Não é repassado para a empresa quem reclamou e nem, né? Mas esse auditor, ele vai investigar essa causa. Então, ele vai lá, sem que a pessoa saiba, sem que a equipe saiba, ele vai participar, por exemplo, de um horário de trabalho dele, para que se confirme aquilo que esse colaborador está falando. Mas aí ele tem os colegas que podem confirmar. Nós vamos pensar que o assédio muitas vezes acontece por parte dos próprios colegas. Então, a ideia é o quê? Se eu não estou me sentindo, não sei se tirar foto, se fazer esse tipo de coisa, se seria a coisa certa, eu não vou saber te falar sobre isso. Mas o importante é você chegar nesse setor de auditoria, falar sobre o que está acontecendo, para que essa pessoa possa investigar e dar pistas para esse auditor. Olha, vai em tal horário vai acontecer isso, né? Porque esse assédio acontece em quais situações? Então, acontece meio que é previsível. No segmento de telecomunicações acontece muito? Com certeza. Com a sua vivência, Com certeza. Existe assédio de todos os níveis, né? Existe assédio de todos os níveis, de colega para colega. Já atendi muitos casos, né? De situação de reclamação com relação a isso. Mas esse auditor, ele é uma pessoa capacitada para poder ir lá e investigar, e pelo menos nos casos que eu soube, que eu acompanhei, teve um resultado no final. Por quê? A pessoa que comete o assédio, que nós falamos que o assédio ele precisa ser, né, recorrente, ele vai pisar na bola de novo. Então, em algum momento, esse auditor ele vai conseguir perceber isso e aí ele vai passar para quem é de competência. Perfeito. Né?
Nildo, eu vou te perguntar o seguinte, no segmento de telecomunicações, principalmente de empresas de telefonia, de instalação, enfim, os trabalhadores utilizam muito carros. Eu pensando aqui, você falando aí, eu pensando aqui o seguinte, o trabalhador trabalha com veículo. Você imagina um trabalhador cansado, com a demanda desumana para cumprir. Esse trabalhador está correndo um sério risco de se envolver em acidente de trânsito. Com certeza, e a gente vê isso com frequência, né? A gente já teve caso de colaborador que passou mal, vamos pensar no semáforo, né? Ou seja, já teve caso de pessoas que se afastaram, ficaram, por exemplo, 1 ano afastado e quando voltou, pediu desligamento, que falou, eu não aguento. Voltou todos os sintomas novamente. Então, essa pressão, essa cobrança do dia a dia, com certeza vai impactar em tudo, né? Vamos pensar que essa pessoa, ela precisa dirigir na velocidade correta, ela não pode atender um celular, mas o tempo inteiro o celular tá tocando, né? Ele tem metas para alcançar, ou seja, é um conflito muito grande. Aí, eu vou lá e faço serviço ou eu vou no meu ritmo, né? E aí você vê vários acidentes graves. Ritmo, não dá conta de fazer o serviço. Exatamente isso que acontece. Se ir além do ritmo, corre o risco de se envolver em acidentes e de adoecer. E aí você pensa como que fica o psicológico dessa pessoa em fazer escolhas. Assim, é meu emprego que está em jogo. Exatamente. Pois é. Daí a importância da pessoa desde o início como profissional, né? Ela se dá conta do que ela quer, onde ela quer chegar, se vale a pena continuar, né? Ou seja, você não pode esperar já estar ali, né? Tanto tempo. Vamos pensar, eu entrei na empresa, né? Trabalhei como recepcionista de início. E ali você fica aquele tempo e aí você espera que o seu gestor ele vá te ver ali. Isso não acontece. Então sou eu que preciso ter sonhos, sou eu que preciso ter metas, sou eu que preciso saber onde eu quero chegar e sou eu que vou ter que me sacrificar para isso. Uma questão muito grave que a gente vê é o quê? Porque principalmente, né, esses colaboradores mais antigos, muitas vezes eles estão ali aí não vai buscar uma outra alternativa no sentido de estudar, no sentido de procurar no que realmente gosta. Então, muitas vezes, ele só sabe fazer aquilo dali, né? E você sabe que aquilo que antigamente não se exigia uma escolaridade, hoje se exige uma escolaridade. Porque é a evolução tecnológica. Isso. Então, nós temos a questão daquele colaborador que tem uma experiência enorme, casos que a gente tem bastante, cabista, por exemplo, né? Ou seja, nós temos aqueles cabistas antigos que são muito bons no que faziam. E aí saíram das empresas. Hoje ele não consegue se recolocar no mercado, porque hoje, para exercer essa função, precisa ter escolaridade. E aí hoje você pega um que tem escolaridade, né? Mas não tem a experiência. E aí fica essa questão, né? Nildo, é cada vez mais frequente você ver nas assembleias, nas empresas, jovens, talvez no segundo emprego, no primeiro emprego, sei lá, e eles você percebe que eles não têm limite para dar um sangue, né? E não estão preocupados muito com essa coisa da segurança, das normas, não é? Ele quer fazer o trabalho para mostrar para o chefe que ele é um super-homem. Exatamente. Qual o recado que você dá para esses super-homens que são novos? Exatamente. Primeiro que isso é característica mesmo dessa nova geração, né? A minha geração, vamos pensar, né? Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Hoje o jovem, ele mexe no computador, ele mexe no celular, ele quer fazer tudo ao mesmo tempo, né? E com muita rapidez. Só que uma coisa que a gente precisa levar em conta é que não é só a quantidade, mas a gente precisa se preocupar com a qualidade. E outra coisa dentro de um contexto organizacional, a gente não pode pensar só em nós, a gente precisa pensar no bem-estar da equipe como um todo. E que não existe nenhum super-herói, porque você vê que esses, né, muitos acidentes acontecem, principalmente são com pessoas jovens. Índice maior de acidentes não são com pessoas antigas, são com pessoas mais jovens. Entra naquele pique, não vou fazer, quando você pensa que não sofre um acidente, né? Então ele precisa rever os conceitos. Qual que é a questão das metas? Exatamente porque tem aquele funcionário que está fazendo com muita qualidade, que não está atingindo, e tem aquele que está fazendo muitas vezes de qualquer jeito, não necessariamente, que tem pessoas que realmente são rápidas e que fazem com qualidades. Mas vamos fazer uma média da equipe, né? Porque o fulaninho não está atingindo meta e esse aqui está. Né? Então a gente também precisa levar em conta qual que é a realidade de cada um.
né? Vamos pensar, tem aquele técnico que trabalha na Centro, por exemplo, né? Ele vai fazer uma instalação de um prédio, ele vai fazer 10 OS ali rapidinho. Mas vamos pensar naquele que trabalha no setor de chácara. Ele vai executar uma atividade, fazer uma OS com muita dificuldade. Então, eu não posso comparar a meta desse que trabalha no setor de chácara com a meta daquele que trabalha em outra situação. Então, antes de eu julgar, né, a meta de A ou B, eu preciso comparar qual que é a realidade de um com a realidade de outro. E julgar e avaliar, isso é até justiça, né? Avaliar no contexto e na realidade dele. Né? Então, isso é importante. Legal, você trouxe alguns pontos a mais. Eu queria te perguntar o seguinte, tem aumentado nos últimos anos esse número de pessoas que têm procurado ajuda psicológica, seja em razão do trabalho, seja, enfim, em razão da correria do dia a dia, e de que forma, né, a psicologia tem contribuído para ajudar a vida dessas pessoas? Com certeza, tem uma demanda assim. Na verdade, quando eu fui fazer psicologia, eu não imaginava que tinha uma demanda tão grande, né? E tem uma demanda muito grande que é realmente a queixa principal é no ambiente de trabalho, né? A psicologia, eu acredito que hoje, vamos pensar que antes existia um certo preconceito, né? Hoje, dentro da própria empresa, já tem uma equipe grande de psicólogos. Você fala do preconceito em relação a, antigamente, diz assim, o cara tá ficando louco, né? Isso, exatamente isso. Tipo assim, eu não vou no psicólogo porque isso é coisa de doido. E eu não tô louco. O cara diz o seguinte, eu não estou louco. Aí exatamente. Se for pro psiquiatra, então... Já aí diz, o cara já tá internado, né? Exatamente. É uma coisa antiga, é uma forma de entendimento antigo, mas que ainda continua presente. Exatamente. Né, mas eu vejo assim que a principal contribuição aí do psicólogo hoje ela vai mais nesse sentido preventivo, né? Prevencionista mesmo. Por quê? Hoje existe a importância, tudo que você vai prevenir, vamos pensar no câncer, por exemplo, tudo que você pega do início é muito mais barato, causa menos sofrimento, né? Então, o psicólogo, ele tem muitas vezes isso, de conseguir identificar isso no início. Não só, né? Porque, vamos pensar, você vai no psiquiatra, o médico, ele vai ouvir a sua queixa e ele vai tratar o sintoma. Mas não adianta tratar só o sintoma, eu preciso tratar a causa. Né? Então, o psicólogo ele vai fazer isso melhor, que vai ser o quê? Trabalhar a causa, levar aquela pessoa, entender a história de vida daquela pessoa, né? Como um todo. Então, eu acredito que hoje, mais no sentido de prevenir, né? Hoje, quando a gente trabalha a parte de saúde, qual que é vamos pensar o que é saúde, né? Saúde é um bem-estar o quê? Físico, social e psicológico. Né? Ou seja, hoje não se busca mais a saúde depois que já aconteceu o adoecimento, mas a gente precisa trabalhar isso antes para que seja, com certeza. E a empresa, né, esse deve ser o foco da empresa. A empresa tem esse papel tanto de prevenir quanto de tratar. Então, todos na empresa precisam estar engajados nesse mesmo propósito, né? Um observar o outro, um observar o colega. Não é tipo assim, você não está bem, eu vou terminar de te matar, né? Não, a pessoa não está bem. Então, os colegas têm esse tipo de atitude também. E você acha que as empresas também precisavam ter consciência, os dirigentes das empresas, né, os gerentes, os supervisores, o dono da empresa, que o maior patrimônio que ele tem, que é o que gera lucro para a empresa dele, são os trabalhadores, a pessoa física? Com certeza, né? Hoje, o principal patrimônio da empresa é exatamente as pessoas. Né? Então a empresa ela precisa, e você vê que as empresas hoje que elas estão que têm um grande lucro são empresas preocupadas com as pessoas. Vamos pensar em empresas como SEIB, né, outras empresas nesse sentido, ou seja, tem uma grande produção porque se preocupa em prevenir, se preocupa em valorizar esse colaborador. Então às vezes a empresa ela busca um lucro, né, mas age da forma errada, né? Porque muitas vezes esse colaborador, claro que vamos pensar que na época que a gente está vivendo hoje, não é fácil aumentar o salário. Vamos pensar, você vê toda essa luta em database, né? Mas eu, como gestor, posso chegar e bater no ombro do meu funcionário e falar parabéns, né? Ou seja, eu já vi muitas vezes o funcionário falar assim, Ronilda, muitos clientes já ligaram na empresa, né?
na empresa elogiando, ninguém nunca me repassou isso. O cliente foi que me falou. Uma vez que eu falhei, ele já veio, você entendeu? Então, o que que acontece? A empresa que realmente quer ter lucro, ela precisa se preocupar com esse funcionário, porque com certeza esse colaborador que se sente valorizado, que se sente respeitado, que percebe que a empresa se empenha para isso, ele vai com certeza dar o seu melhor, né? Quantas vezes a gente deixa, quantas vezes eu já deixei a minha filha em casa doente para ir trabalhar? Nossa, não, porque o meu líder é um líder que reconhece, né? Eu, em particularmente, graças a Deus, nesses 18 anos, tive líderes aí muito bons, né? Não tenho, assim, o que falar, saí realmente por mudança de projeto que eu queria trabalhar na área clínica, mas a gente percebe que tem muitos líderes que não faz isso, que pensa que se ele te elogiar, ele vai estar o quê? Ele vai estar se humilhando, ele confunde a questão da autoridade, entendeu? E a autoridade não é você estar ali, não. A autoridade é você ser um bom exemplo e a pessoa seguir, e a pessoa ir lá, ou seja, existe essa necessidade. Quando esse funcionário ele se sente dessa maneira, valorizado e respeitado, ele vai produzir mais, ele vai produzir melhor, que é o que a empresa está buscando. Então, o que a empresa precisa investir? É nele, né? Não é só, vamos fazer metas de punição, não. Você precisa valorizar esse funcionário. Aí sim esse funcionário vai estar feliz, ele vai produzir, né? Eu preciso fazer bem feito porque o meu gestor reconhece. Então, daí a importância de um supervisor, por exemplo, ir lá em campo e observar aquele técnico que não está produzindo tanto, mas vai lá e ver realmente se de repente o serviço dele não é uma melhor qualidade, né? Ou seja, tudo isso vai impactar onde é que a pessoa quer, né? Então eu preciso valorizar essa equipe. E hoje a empresa que não se preocupa com os funcionários, a tendência é não sobreviver, né? Porque hoje o próprio funcionário, igual eu estava falando, né? Ele já sabe quando ele é assediado. Antigamente o colaborador ele era assediado, ele ficava ali quietinho. Hoje não, hoje ele sabe os direitos dele, ele vai atrás. Então assim, a empresa precisa ter essa visão ampla, não só na teoria, porque na teoria a gente sabe que isso existe, claro, mas na prática mesmo, de respeitar esse funcionário, de ir lá e entender a realidade dele, né? Perfeito. Cada caso um caso. Perfeito. Oneida, e aonde o sindicato entra nessa questão, na sua opinião, né, como psicóloga? De que forma os sindicatos, né, no caso aqui o CITEL-DF, pode agir para melhorar essas condições de trabalho dos trabalhadores, né? Que você chama colaborador, eu prefiro chamar trabalhador, né? Tá, trabalhador. Mas de que forma, qual é o papel do sindicato nisso? Então, o sindicato ele tem um papel muito importante, né? Porque vamos pensar que a nossa realidade hoje, o que as pessoas têm procurado? Diminuir o sindicato, enfraquecer o sindicato, para fortalecer a pressão aqui, né? Então, até falando mesmo para os colaboradores, a importância de ter o sindicato do lado, né? Eu preciso ter como suporte o sindicato, a auditoria, né? Então, o sindicato hoje, eu percebo, né? O Sintel em especial, ele é um dos sindicatos mais fortes que tem, já tivemos aí muitas conquistas, em relação até de outros estados, né, do Sintel-DF, com certeza, né, que teve um avanço muito grande, muitas conquistas. Então, a gente realmente precisa valorizar isso. E o sindicato está ali realmente apoiando nesse sentido, né, de ouvir ali realmente aquele colaborador, de ir atrás, que eu acredito que já é o que é feito, né? Então, muitas vezes, tem colaboradores que eles ficam acuados. Não vou no sindicato não, porque o sindicato é isso. Não vou na auditoria não, porque a auditoria é isso. Não. Entendeu? Se você está certo, se você está fazendo as coisas certas, uma hora a verdade vai aparecer, né? E quando você faz o que é certo, automaticamente você vai ter um sindicato forte. Mas, assim, a minha orientação para as pessoas da Telecom é fortaleça o sindicato, porque ainda é o sindicato que está ali lutando, que está ali buscando por melhorias, com muita dificuldade, né? E a gente observa que nos últimos tempos o sindicato tem sofrido muita pressão para realmente não lutar. Exatamente, coisa, né? Essa reforma trabalhista, você vê que ela veio com uma estratégia bonita, mas a ideia foi o quê? Enfraquecer o sindicato. Se eu enfraqueço o sindicato, eu enfraqueço todo mundo, né? Os patrões ficam fortalecidos. Exatamente isso. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio aí, né? Saber que o sindicato ele está aí
realmente para garantir esse bem-estar, os direitos do funcionário. E o funcionário não deve ter medo, deve procurar mesmo seus direitos, né? Perfeito. E participar das atividades com certeza do sindicato, né? É a questão das paralisações, a questão das greves, né? Que eu até vi não sei se o Aldair compartilhou no Face, aquele das duas vaquinhas, a vaquinha comentando com a outra, já vai parar de novo, e na verdade estava todo mundo indo pro matadouro. Foi o Clemildo que postou informação, né? Aliás, o Clemildo está acompanhando aqui o programa ao vivo. Achei muito legal. Um abraço, Clemildo. Obrigado aí pela audiência e pela sintonia. Deixa eu ver aqui mais quem está. Muito bom o trabalho do Sintel, parabéns a companheirada. Aldinete Araújo, Aldinete, um abraço, obrigado aí pela Aldinete da Federação, da Fitratel, acompanhando o programa. Diz Edivaldo, um grande companheiro de luta. A gente tenta lutar sempre, viu? Mas é duro. Mas a gente tá aqui teimando, viu, Aldinete? Tocando em frente, porque afinal de contas a gente tem uma missão e não podemos fugir das nossas responsabilidades. Neuda, quais outras informações que você acha importante passar para os nossos amigos trabalhadores, para os trabalhadores, amigos internautas? Então, eu acho importante que as pessoas elas tenham uma consciência, né, de que se estão saudáveis ou não. Vamos falar um pouquinho sobre as doenças, a síndrome de burnout, por exemplo, né? Como que a pessoa vai perceber isso? É uma síndrome que ela é completamente voltada para o contexto de trabalho, né? Então, eu preciso me atentar com relação a isso, conhecer. Às vezes a pessoa, por falta de informação, não procura ajuda de um profissional. Se a pessoa está se sentindo cansado, não está conseguindo, né, exercer suas atividades com êxito, né? Então, eu acredito que seja importante você conhecer um pouco disso. Não ter esse preconceito, não vou procurar, né? Dentro da própria empresa, de repente, se você tem, né, é importante você ir lá falar, ou se não procurar um profissional fora dali, conhecer sobre a ansiedade, conhecer sobre a depressão, sobre a questão do alcoolismo também, que eu vejo que hoje as empresas até que ela tem se esforçado bastante no caso do alcoolismo, que é um dos casos mais recorrentes também, né? E é uma doença também, né? E o que a empresa, nesse caso, algumas trabalham logo de punir, né? Da notificar o trabalhador, de dar suspensão no trabalhador, e nada de procurar tentar ajudar, já que é uma doença, no caso do alcoolismo, né? É importante que, né, que a empresa ela tenha essa sensibilidade. É claro que a empresa também ela vai muito olhar o lado se esse colaborador está se esforçando e buscando ajuda, né? Então tem a importância do colaborador estar ali buscando ajuda. Eu tenho um problema e eu quero resolver. Porque não adianta, às vezes, eu quero ajudar, eu sei que o fulano está com problema, eu quero ajudar, mas a pessoa não quer ser ajudada, né? Então, quando não quer ser ajudado, fica mais complicado. Claro que você pode ali trabalhar devagarinho para poder convencer essa pessoa de que ela tem algum problema e buscar ajuda, né? Mas o papel da empresa ali é realmente dar todo o suporte, encaminhar, direcionar, né? Que eu acredito que tem sido feito, né? Isso. Deixa eu mandar um abraço aqui para uma pessoa mais do que especial, Michel. Esta é mais do que especial. É a Maristela Batista Rodrigues. Ela diz aqui: bom dia, ótima entrevista, parabéns para vocês, saudades e beijos. Não é? É a Maristela e do Adalberto. A Maristela é a presidente da Associação dos Amigos Deficientes Visuais do Distrito Federal. E ela já esteve aqui na Rádio Sintel. E ela certamente está acompanhando ao vivo o programa. Um abraço para você, Maristela. Obrigado, viu? O pessoal faz um trabalho bacana aqui na escola especial aqui na Asa Sul. E estiveram aqui para falar das dificuldades que os cegos, né, que os deficientes visuais têm no dia a dia. Então, muito bacana esse trabalho. Muito importante. Ô, Maristela, muitíssimo obrigado. As portas, os microfones aqui da Rádio Sintel está sempre à disposição para você, quando tiver uma novidade bacana aí, quiser divulgar, entre em contato com a gente, que a gente está aqui aberto. O Robson Carlos Costa Bittencourt, radialista da rádio... Deixa eu lembrar a rádio aqui, gente. A Rádio Nova Aliança. Ele acompanha sempre o nosso programa. Obrigado, viu, Robson? Vem aqui um dia fazer uma visita, bater um papo aqui, trocar umas ideias. Maristela, Oneida, eu falando da Maristela, voltar aqui para Oneida, né? Eu quero te agradecer muito pela presença aqui no programa.
E é bom voltar mais vezes para prestar mais esclarecimentos, dar mais orientações aos nossos amigos internautas e aos nossos trabalhadores, tá bom? Tá joia, eu que agradeço pelo convite, né? Uma honra muito grande poder estar aqui compartilhando de alguma forma, tá? Se precisar, estamos aí no que for possível. Tem mais alguma coisa que você lembrou agora que quer Não, tá informar ótimo. os nossos internautas? Não, tá ótimo. Só realmente não desistirem, Aham. né? Os mais jovens, principalmente, já ter essa questão das metas, de saber onde está, né? De onde quer chegar, porque chega um determinado ponto que fica realmente mais complicado. Então, quanto mais cedo eu consigo identificar o que eu quero, aí eu vou conseguir achar o problema, né? E aí vai ser mais fácil para eu poder conseguir chegar onde eu quero chegar com mais saúde, né? Porque saúde envolve todos esses aspectos também. Perfeito. Não pode achar também que é o super-homem Com ou é a certeza, super-mulher. Isso não existe, né? não. A pessoa tem que fazer o quê? Dentro da sua realidade. Vamos pensar em metas, mas metas que eu possa alcançar. Também não vou viajar na maionese, né? Não. Eu preciso ter metas e lutar realmente para que aquilo aconteça. Mas é claro que as coisas não acontecem de um dia para outro. Existe um processo. Mas qual é o primeiro passo? O que você pode fazer? Ah, eu não estou bem nesse momento. O que eu posso fazer? Fazer uma autoanálise mesmo, dela mesmo, o que ela quer, o que ela está sentindo, né? Não desistir para não chegar no ponto de um transtorno, de alguma coisa mais grave, que aí a pessoa realmente não vai conseguir mais lutar por si mesmo, né? Porque a pessoa perde até o desejo de lutar. A vontade é só se isolar do mundo. E pode acontecer o pior, né? Quer dizer, Com o certeza. último estágio que seria a tentativa até de suicídio. E conseguir, né? E conseguir, porque a gente tem casos realmente, né? Tem muitos casos? Olha, você tem acompanhado? Dentro da empresa, não, né? De algumas empresas, não. Mas, no geral, como um todo, sim. Tem muitos casos, porque não é divulgado pela mídia, né? O índice altíssimo de suicídios que a gente tem, né? Então, a gente precisa realmente cuidar da nossa saúde emocional, enquanto eu ainda estou consciente. Não, ver esse pensamento não é um pensamento normal, né? Por quê? Tudo parte realmente da questão do pensamento, da maneira com que eu enxergo o mundo. Às vezes aquilo que não é um problema para você é um problema para mim. Essa maneira como eu enxergo o mundo, essa maneira como eu me percebo, isso vai refletir no meu pensamento, vai refletir no meu sentimento, que vai gerar um comportamento, né? E aí esse comportamento ele vai acabar por colapsar toda a equipe, vamos dizer nisso, e na própria família até, né? Perfeito. Tem que entender a valorização do trabalhador, Com não certeza. só como uma questão de salário, né? Tem essas outras questões também. O colaborador, na verdade, ele não busca só o salário, né? Ele busca ser valorizado, ele busca ser reconhecido pelo líder, né? Muitas vezes eu já vi realmente o colaborador se sentir satisfeito. Nossa, meu gestor veio e me elogiou. Nossa, você entendeu? Então, gente, quem não pode fazer? Talvez você não pode aumentar o salário, mas você pode fazer um elogio. Você pode ir lá apoiar essa pessoa, né? Essa pessoa dá muito trabalho, aí a gente vai ter que analisar caso a caso qual que é a realidade dele, né? Mas sempre o papel do gestor vai ser tá ali dando esse suporte para que esse funcionário consiga realmente, esse empregado consiga exercer da maneira que a empresa espera. Perfeito, né? Perfeito. Tem algum caso que você possa contar, não precisa citar nome, lógico, mas que você acompanhou a pessoa que estava no fundo do poço e ela conseguiu superar esse processo de depressão, enfim? Olha, tem muitos casos, né? Mas assim, hoje eu acompanho um caso que assim, que está ainda nesse processo, né? Que chegou cheio de sonhos, chegou cheio de projetos e aí de repente começou a desanimar e vamos pensar que hoje, né, não está conseguindo trabalhar, está mais encostado, né? Mas a gente tem várias situações, né, na empresa onde a pessoa consegue se superar, dar a volta por cima. Mas aquele que conseguiu se superar, você pode ir atrás que teve o apoio da família, que ele buscou um apoio psicológico, que ele buscou realmente aquele suporte, né? Então, se você não conseguir fazer isso, você não vai conseguir se recuperar, né? Precisa ter realmente isso, e a família que vai exercer esse grande... A gente observa que dentro dessas pessoas que se recuperaram, a família teve um papel muito grande. E muitas vezes o seu gestor também teve, né? O gestor foi lá, foi atrás, e essa pessoa passou por uma situação de depressão e conseguiu voltar às atividades. Perfeito.
Eu conversei aqui no programa com a psicóloga Maria Roneuda Monteiro de Oliveira, que veio gentilmente conversar com a gente a respeito das doenças que afetam os trabalhadores, principalmente ela, como tem uma experiência muito grande no setor de telecom. Foi enriquecedora a tua visita, né, a nossa conversa. Obrigada. Porque esclareceu muitos pontos, né, de que os trabalhadores estão enfrentando no dia a dia. E como lembrança da sua visita aqui à nossa rádio, chique. você vai levar essa caneca. Ai, né? Obrigada. Presente que aí linda. Do Sintel DF, da Rádio Obrigada. Sintel, para você lembrar sempre da gente. Com certeza não esqueço, e voltar, né? outras vezes aqui na rádio. Com certeza. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso programa, edição de número 108, aqui do nosso programa da Rádio Sintel. Os trabalhos técnicos é do Michel Glauber. Michel, durante a entrevista aqui eu vi você em vários momentos, tá? É o cara que faz de tudo, 3, 4 coisas ao mesmo tempo, e ainda sobra tempo para pensar ainda, viu? Só assim. É jovem. Pois é. Obrigado, Michel. A produção e apresentação minha, do Edivaldo Ferreira, a direção da Rádio Sintel é do Brígido Ramos. Você, amigo internauta que nos acompanhou ao vivo, muitíssimo obrigado pela audiência. Pegue esse programa aí, entre na nossa página e compartilhe, porque as informações que a nossa psicóloga passou aqui pra gente, né, a Maria Roneuda, são informações preciosíssimas e que certamente vão ajudar muitas pessoas. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada. Até mais, amigo internauta. Até o próximo programa. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigada. A Rádio Sintel fica por aqui. Aguardamos você na nossa próxima programação.